Lá pela metade do século XIX, uma onda de acontecimentos estranhos tomou conta da Europa. Sabe, mesas que dançavam sozinhas, vozes que pareciam vir do nada. Era uma loucura. Mas no meio disso tudo, um homem, um educador chamado Allan Kardec, olhou para aquilo e pensou: peraí, tem que ter uma lógica aqui. E é justamente o sistema que ele desenvolveu para tentar explicar o inexplicável que a gente vai desvendar hoje. Imagina só a cena. Meio do século XIX. De repente, tanto na Europa quanto nas Américas, começa uma febre. E não era qualquer febre. Eram as mesas girantes. Mesas que se moviam, que levitavam, batidinhas misteriosas nas paredes, coisas que antes a gente só via em histórias, agora estava acontecendo nos salões mais chiques de Paris. A pergunta que todo mundo se fazia era: o que raios está acontecendo aqui? Era só um passatempo, um truque, ou tinha algo mais? E aí que entra em cena essa figura, um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Ele mais tarde adotaria o nome Allan Kardec. E o diferencial dele foi justamente a abordagem. Enquanto todo mundo ou se assustava, ou achava que era fraude, ou tratava como milagre, ele parou e fez uma pergunta diferente. E se isso tudo não for sobrenatural? E se forem só leis da natureza que a gente ainda não descobriu? E foi com essa mentalidade, sabe, de um pesquisador que ele resolveu mergulhar de cabeça, investigar, catalogar e tentar criar um sistema racional para entender esse mundo invisível. Então, para a gente entender como ele construiu esse pensamento, vamos seguir os passos dele. Primeiro, vamos ver o que ele chamou de uma nova ciência. Depois, a gente mergulha na natureza do invisível, como os espíritos poderiam afetar a matéria, o papel fundamental dos médiuns nisso tudo, como navegar nessa comunicação e, por fim, o mais importante, qual era o grande objetivo por trás de tudo isso. Ok, vamos lá então. O primeiro ponto, e talvez o mais evolucionário que o Kardec propôs, foi uma mudança total na forma de enxergar esses fenômenos. A postura do Kardec era muito clara, como diz essa citação dele mesmo. Basicamente, antes de sair dando opinião, estude, conheça o assunto. Para ele, criticar algo sem entender do que se está falando não tem valor nenhum. Então a base de tudo que ele construiu não era acredite porque sim. Era observe, analise os fatos e aí sim tire suas conclusões. Era um chamado ao estudo, não à fé cega. E aqui está o pulo do gato do pensamento dele. Para Kardec, a palavra sobrenatural não fazia muito sentido. Ele dizia que a gente chama de sobrenatural tudo aquilo cuja causa a gente desconhece. Pensa só, a eletricidade, os raios, antes da ciência explicar, não parecia pura magia? A lógica dele era a mesma para os fenômenos dos espíritos. Não seriam milagres que quebram as leis da natureza. Seriam, na verdade, efeitos de leis naturais que a nossa ciência da época simplesmente ainda não tinha conseguido mapear. É uma mudança de perspectiva gigantesca, né? Beleza? Se esses fenômenos obedecem a leis naturais, então, quais são as peças desse quebra-cabeça? Que elementos estão em jogo? Kardec identificou 3 componentes que seriam a base de tudo. O primeiro, claro, é o espírito. E aqui tem um ponto importante. Segundo essa doutrina, espíritos não são, sei lá, demônios ou anjos de uma outra criação. Não, eles são as almas das pessoas que já viveram. Gente como a gente, só que sem o corpo físico. Eles formam o que seria o mundo invisível, que na verdade está ao nosso redor o tempo todo. E assim como as pessoas, existem todos os níveis de evolução, desde os mais apegados às coisas materiais até os mais evoluídos. O segundo elemento é um conceito um pouco mais abstrato, o fluido cósmico universal. Pensa nele como a matéria-prima de absolutamente tudo o que existe no universo. É como uma energia primordial da qual tudo é feito, desde a cadeira em que a gente senta até a energia mais sutil que compõe o mundo dos espíritos. É o tecido que conecta tudo, o espírito e a matéria. E por fim, o terceiro elemento, que é a grande sacada para conectar tudo, o perispírito. Se o espírito é, digamos, imaterial e o corpo é supermaterial, como um se conecta ao outro? O perispírito seria essa ponte. É como um corpo semimaterial, feito desse fluido universal um pouco mais condensado. Ele serve de adaptador, ligando a alma ao corpo físico. E é através dele que o espírito consegue interagir com o mundo material. Certo. Agora que a gente tem essas 3 peças, o espírito, o fluido universal e o perispírito, a gente pode voltar para a pergunta inicial. Como diabos uma mesa começa a se mexer no meio de uma sala?
Então, a teoria é a seguinte: não é que o espírito chega lá e empurra a mesa com uma mão invisível. É mais complexo. A vontade do espírito é o ponto de partida. Ele usa a energia do próprio perispírito e a combina com a energia que vem do médium, a pessoa que está ali servindo de ponte. Essa mistura de fluidos, ela penetra o objeto, a mesa, por exemplo. E aí, com a força da vontade, o espírito consegue manipular esse fluido combinado e mover a mesa. É como se por um instante a mesa ganhasse uma vida artificial e se tornasse uma extensão da vontade do espírito. Então, como a gente acabou de ver, a figura do médium é a peça-chave para esses fenômenos físicos acontecerem. Ele é a fonte de energia que permite a conexão. Mas olha, mediunidade vai muito além de só mover objetos. Kardec fez um trabalho enorme de catalogar os diferentes tipos de mediunidade. Tem gente que tem mais facilidade para os efeitos físicos, de movimento, de sons. Outros são sensitivos, sentem a presença dos espíritos. Tem os que ouvem, os que veem, os que falam sob a influência de um espírito, e tem também os curadores e os que escrevem a famosa psicografia. É como se cada médium fosse um aparelho com uma sintonia diferente, sabe? Cada um capta e transmite a comunicação de um jeito. Ok, mas aí surge uma questão bem prática, né? Se o mundo dos espíritos é cheio de gente de todo tipo, dos mais sábios aos mais brincalhões ou até mal intencionados, como saber com quem a gente está falando? Como filtrar a comunicação? Essa era uma preocupação central para Kardec. E a orientação que ele deixou é bem direta. Analise a mensagem, não o mensageiro. Não importa se o espírito diz que foi uma figura histórica famosa. O que importa é o que ele diz. A linguagem é elevada, lógica, sem contradições. A moral é boa, inspira caridade, o bem. Então, provavelmente é uma comunicação séria. Agora, se a conversa é fútil, cheia de contradição, com conselhos egoístas ou ideias meio malucas, aí é sinal de alerta. A grande ferramenta para separar o joio do trigo, segundo ele, é sempre a razão e o bom senso. E esse filtro é importante porque existem riscos, sim. Os textos alertam para o que chamam de obsessão, que é quando um espírito menos evoluído consegue ter uma influência negativa e persistente sobre alguém. E um dos tipos mais perigosos é a fascinação. É quando o médium fica tão encantado com uma comunicação que ele é enganado, passa a aceitar as ideias mais bizarras como se fossem a mais pura verdade e, pior, não consegue mais ouvir nenhuma crítica ou argumento contrário. Tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Tá, mas para quê? Qual o sentido de tudo isso? Por que os espíritos se comunicariam conosco? Seria para nos contar os segredos do universo? Ganhar na loteria? A resposta de Kardec vai numa direção completamente diferente. Essa comunicação, atribuída ao espírito de São Luís, é um belo resumo. A ideia não é que os espíritos sejam um Google do além para resolver nossas questões científicas ou achar tesouros perdidos. A missão, o propósito, seria muito mais profundo, nos ajudar a sermos pessoas melhores. O progresso de verdade não estaria no conhecimento intelectual, mas na melhoria moral. Então, no fim das contas, o grande objetivo de todo esse sistema seria duplo. Primeiro, provar, de uma forma quase que experimental, que a alma é imortal, que a vida não acaba aqui. E segundo, a partir dessa certeza, usar essa comunicação como uma ferramenta para receber ensinamentos que nos ajudem a evoluir moralmente, a ser gente melhor, mais solidária, mais humilde. O fenômeno da mesa girante, no fim, era só a isca, era só a porta de entrada para uma proposta de transformação interior. Portanto, a proposta final de Kardec não era criar uma nova religião baseada no sobrenatural. Era, na verdade, um convite para expandir a nossa própria noção do que é natural. E a reflexão que fica é essa: e se o mundo invisível não for algo separado, místico, do outro lado, mas sim uma parte integrante da nossa própria realidade? Uma parte que talvez a gente esteja apenas começando a aprender a perceber.